avisa. Rodando, rodando. Ó. Roda, roda. Não. Pro podcast sem nome e sem vinheta. Nu e cru, Xaxá. Nosso jeito, né, Tati? Nosso jeito, nu e cru aqui. Fazer o quê, né? Vamos começar, depois a gente vai montando as coisas, aí bota umas lâmpadas, Faz o que quiser, quê. né? Pois é. Bom, eu sou Tati Presser, Eu sou Xaxá psicóloga, Fernandes. educadora sexual, desculpa, é porque eu falo pra caramba, eu tenho que tomar cuidado com os palavrão, porque senão o YouTube vai ferrar a gente, né? É verdade. Eu sou Xaxá Fernandes, eu sou especialista em relacionamentos. E tô aqui com a minha querida amiga Tati. Tati Presser, psicóloga, educadora sexual. A gente acha que falta nessa vida um podcast sem esse negócio de ficar entrevistando as pessoas. Chega de entrevistar. Vamos falar de coisas, vamos falar de relacionamento, vamos falar um pouco de sexo, vamos falar de todas essas coisas. Uma perspectiva feminina. E masculina. Bem interessante, né? Xaxá, nosso primeiro problema foi o nome, né? A gente vai falar sobre o nome daqui a pouco, é verdade. A gente vai fazer uma escolha, né? Vamos lançar aqui os nomes, vamos ver o que as pessoas falam, né? Exato. Tem um monte de nome. Acho que a gente botou a cabeça pra funcionar, viu? Tem quantos nomes aí? Não tem uns? Caraca, tem muito nome. É porque a pessoa é um pouco obsessiva, né? Quem mais se identifica comigo, gente? Quem é super obsessiva e tem que botar 150 mil coisas ao mesmo tempo? Porque não é fácil, né? Mas vamos lá, vou contar um pouquinho do como é que surgiu essa ideia ainda, porque assim, ó, a ideia foi sua, eu tô aqui de gaiato, convidado, né, seu, então assim, vamos lá, convidado me conta. não, agora você é meu parceiro. Agora eu sou seu parceiro, mas Porque você não um vai dia ter chegou... convidados, assim. Na verdade, assim, eu queria um homem. Porque eu acho isso, falta essa perspectiva. É assim, eu tenho 1 milhão de mulheres para fazer esse negócio. Tipo, vamos fazer um podcast de luzinha? Consigo, tranquilo. Mas acho que tem muito isso. Só as mulheres, tem muito só os homens. Cadê mulher e homem? Para ter um contraponto, né? Exatamente. E também tem muita... A gente, sim, pode eventualmente chamar uma pessoa para entrevistar, mas fica muito, fica muito raso, né? Na vida da pessoa. Aí outro episódio, a vida... Não, a gente quer falar sobre... coisas que realmente mexem com a vida da gente, que dá dificuldade, tristeza, depressão, alegria, enfim, tanta coisa, né? Que se relacionar não é fácil, né? Nem um pouco. E assim, né, cara, eu acho que a gente tem duas coisas, a gente tem a teoria e a prática. Sim. Então, como pra gente esses assuntos são tranquilos, né, a gente já se lascou muito, a gente vai falar aqui, né? Sim. Às vezes as meninas que me seguem falam assim, Xaxá, mas... você não sabe o que é isso? Eu falei, sei, sei. Eu não sou mulher, mas já passei por tudo isso. Eu já me chorei, já me descabelei, já falei, né, aquela coisa e volta, e tal. Então, assim, já sofreu por amor. Muito, nossa. Até um dia que eu falei, cara, será que só tem esse jeito mesmo, assim? Tipo, fui estudar e fui ver e até que eu descobri que não, né? Assim, a gente vai falar muito desse aqui. Então, a gente vai meio se auto-entrevistar, porque, como o Xaxá acabou de falar, isso foi um supetão. A gente fez uma live junto, eu achei que tinha uma química. Falei, cara, é você. Eu não sei... É que eu não tinha muito... Eu queria uma pessoa que tivesse o mínimo de experiência de especialista de relacionamento e tivesse minha idade, mais ou menos a mesma vibe. Não tem muitos desses aí. Então... Não. Tem muita gente assim, ó. Eu falo que eu sou um anti-coach, né? E nada contra a profissão de coaching. Eu acho que tem coaches e coaches, mas... quando fala de relacionamento, o que acontece, cara? Eu me arrepio todo quando eu vejo aquelas coisas de... faça isso porque o homem não é caçador. Faça aquilo porque não sei o que. Porque a mulher quer segurança. Nossa, e aí fica só nas... Já passamos disso, né? Depois dos 40, a gente já viveu todo o sonho da Disney e a gente já entendeu que não funciona, então... Falou tudo, Xaxá. Eu acho que tem uma maturidade que a gente pode passar para os nossos ouvintes, seja você esteja ouvindo no Spotify ou qualquer outra plataforma que a gente inventar em colocar isso, ou assistindo no YouTube, né? Eu acho que chega uma hora que as pessoas podem pegar um pouco de um conselho de pessoas que passaram por certas questões e por isso mesmo a gente vai um pouco se conhecer amorosamente aqui, porque, como a gente falou, a gente se conhece, né, mais superficialmente e aqui, olha que interessante, é no podcast que tudo vai se desenrolar. Exatamente, é importante falar, né, que nós não somos um casal na prática real. Exatamente. E o que é interessante, porque os nossos parceiros, né, eles são muito cabeça aberta, porque imagina, né, assim, não, tipo, não tá nem aí. Podiam estar assim, né, tipo, não, você vai falar com uma mulher, não sei o quê, vai falar sobre sexo? Como assim? Mas graças a Deus a gente escolheu bem, né? Escolheu bem, e eu acho que isso é
Pô, isso é metade do segredo, né? Porque ciúme, pra mim, é aquele sentimento que foi feito pra jogar no lixo. Porque só dá atraso, entendeu? Tipo, caraca, eu uma vez, já vou falar da minha vida, mas eu fui casada, a gente pode falando assim, né? Fui casada com um cara que teve uma situação que eu tava saindo de um show que eu olhava pra. Eu conscientemente estava olhando pra baixo. Que eu falei, cara, eu não quero problema. Ui! Você não pode olhar para o lado porque a pessoa vai achar que você está olhando para alguém. É tipo, foi a única experiência que eu tive realmente com ciúmes. Eu nunca fui de relacionamentos, esses relacionamentos ciumentos. Eu realmente nunca fui muito minha onda. E foi a primeira e última, porque eu me senti tão castrada de não poder olhar para o lado. Então, para mim, ciúme é um sentimento que a gente não serve. Nem, mostra que te ama. Nada. Isso é bullshit, isso é manipulação. Tem muito disso, né? Eu ouço muito isso das mulheres falando, não, mas um pouquinho de ciúmes é bom. Eu falo, cara, nem nada, zero. Nossa, a gente tá vendo? Né? Porque, eu assim, escolhi direito, gente. Eu falo assim, ó, pra mim, né, eu sou um cara muito livre. Eu sempre, liberdade é meu principal valor de vida, eu não negocio. E eu penso assim, ó, por exemplo, essa coisa dos ciúmes. Outro dia desse eu tava conversando com uma amiga, ela e ele são super bonitos, assim, realmente modelos, assim, né? Empresários, bem-sucedidos. E ela me espantou, porque ela falou assim, não, porque o fulano, né, eu não deixo. Se ele olhar pra alguém, eu fico louca. E eu falo, gente, que planeta a gente tá? Porque, ó, com a minha namorada, com a Gabi, a gente fala assim, a gente tá aqui num bar, a gente fica, cara, que mulher bonita, né? Fala, porra, é bonita, cara, que cara bonito, né? Pô, ela é louca pelo The Rock e o Will Smith. Né? E eu faço muita brincadeira, eu dei camiseta deles pra ela, né? E tudo mais. Ela falou, cara, uma coisa é você achar uma pessoa bonita, você pode até ter desejo. A outra coisa é o que você faz com isso. Exatamente. Né? Então eu penso que casais maduros, eles trabalham esses desejos, eles entendem que é uma coisa natural. Vai pensar assim, porque ela tem desejos pelaquela pessoa, ele não me ama. Ai, pelo amor de Deus. Desejo algo que se a gente não tiver, tá morto, né? Então, assim, é exatamente isso. Não tem essa necessidade. Eu também com o Niso, a gente pode falar, ele pode falar. Realmente, eu e o Niso, a gente tá 19 anos, vai fazer 20 anos. Nunca a gente acha que, não, teve uma vez que... preciso contar. Teve? Conta. Teve uma vez. Mas aí qualquer mulher ficaria insegura. Quero ver. Vou dizer se eu concordo ou não. Vai, lança aí. Eu estava grávida da minha primeira filha e o Niso estava fazendo uma novela com Ana Paula Orozio, que é uma querida, uma fofa, uma mulher maravilhosa. Já dou incrível. um ponto pra ele, né? Então eu vou começar por aí. Mas ela é linda de morrer, linda de morrer. E assim, ela deu em cima dele. Mas pensa bem, ó, vou te falar. Ela deu, o cara que foi cantado pela Ana Paula Arósio, ele subiu no ranking dos homens. Você tem que pensar assim, ó, cara. Porra, meu marido foi cantado pela Ana Paula. Mas naquele momento, eu acho que bateu muito na minha insegurança. Eu não sei se eu tava grávida. Pode ser. Entendeu? Se eu tava... Assim, nem entendo por quê, tá? Porque foi, assim, não foi uma grande briga, nem nada que foi tipo uma briguinha, tá? Que foi o máximo que aconteceu. Mas... falando mais porque eu senti, realmente me bateu. Eu fiquei insegura. Não sei se naquele momento também ela tava tipo, uau, no auge e tal. E assim, atores, ele podia ter, tipo, a gente não tava... não, eu não tava grávida. Não, mentira, eu não tava grávida. Tava mais no início. Tava grávida depois que a gente foi pra casa dela, mas nem foi o caso nesse sentido. Eu não sei se eu tava mais no início da relação e ainda não... tinha aquela certeza, assim, em relação ao que, da onde ia a nossa relação. Mas, bicho, ela tava num auge, ela era uma mulher muito linda, muito mega, e bateu no meu ego, entendeu? Eu falei, caraca, será que... porque eu tenho um pouco isso, eu sou a fodona, não sei o que lá, ninguém vai ser... sabe, assim, essa coisa de um ego meio superestimado é um pouquinho meu problema às vezes. Mas não é problema, pra mim eu gosto. Então tá tudo certo. E eu acho que ali me deu uma fragilizada. E eu fiquei, cara... rolou beijo? O que foi? Como é que era a cena? Não, é porque eles viajaram... não era pela novela, não. Era pela relação, assim, entre eles. E aí, e outra, como a gente estava no início, eu vou te dizer, porque ator tem isso. Tipo, de repente vai ficar com a mulher, vai subir, vai pra capa da revista, não sei o que, não sei o que lá.
O Niso, como é filho de Chico Anísio, ele não precisava muito disso. E outra, ela já tinha namorado com o Marcos Palmeira. E o relacionamento, que é primo do Niso, primo de primeiro grau. E o relacionamento deles tinha sido um pouco conturbado e ele acompanhou isso. Então, eu acho que, assim, se ele fosse aquele ator interesseiro, vou pegar só pra sair, mesmo que soubesse que não ia durar, só pra sair 4 meses na revista, acho que ele parou e falou, ai, não, melhor não. Melhor eu não vou amarrar meu burro ali. Porque poderia ser uma estratégia para subir na carreira. É verdade. Vamos falar. Então, acho que isso também, ainda não entendendo como funcionava o meio artístico, eu era completamente nova nesse, né, de conhecimento de pessoas e tal, nesse sentido, eu acho que eu fiquei... Foi a única vez que mais mexeu. Eu acho assim, ó, pela minha experiência, eu vejo que as mulheres elas se comparam muito, né? Talvez até existe essa competição, né? Talvez até desde a época filha, mãe, eu não sei. Tem mães que se competem com as filhas, é muito louco isso. Muito louco. Então, especialmente nessa coisa da beleza, né? A mulher fica o tempo todo se comparando, se medindo. Nossa, fulana tá com vestido assim, não sei o que, etc e tal. E pra gente, assim, ó, é engraçado, né? Porque trazendo pra essa coisa assim, né? Sexualmente falando, o homem divide tão bem, assim, o que é sexo, o que é relacionamento. Eu costumo dizer o seguinte, assim, é porque a gente vive nesse padrão, né? Mas talvez se as mulheres entendessem essa separação, elas próprias pudessem se beneficiar. E outra coisa, para o homem é como se fosse para uma academia, sabe? Tipo assim, é claro que o que importa é o combinado, né? Sim. Mas, assim, essa insegurança vem muito disso. Por exemplo, se comparar com ex. Então, assim, ó, no meu perfil, no Insta, toda hora alguém fala assim, ah, Xaxá, estou insegura, porque eu vejo as ex do meu namorado são tão mais bonitas do que eu. Uhum. E eu falo, cara, você escolheu, é porque você, o conjunto da obra, Sim. vale a pena, né? Então eu sempre tento passar essa noção de que é o seguinte, ó, não é somente a beleza atrai muito, mas, por exemplo, as mulheres mais lindas que eu persegui, vamos chamar assim, na minha vida, eu falava, eu quero aquela mulher, eu quero conquistar daquela época e tal. Cara, quando eu ia pra cama era ruim demais. O Niso fala exatamente a mesma coisa, cara. Nossa, Tatiana. O Niso fala exatamente a mesma coisa. E eu vou te dizer, ó, as mais, assim, inesquecíveis são aquelas que, se eu te mostrasse aqui as fotos, você ia falar, não é possível, essa aqui, eu falei, essa aqui é doida. Essa aqui é daquelas que tem 30 orgasmos na noite e tudo mais, tá? O quê? Né, de óculosinho, tipo Betty a Feia, assim, sabe? E você não vai acreditar, mas assim, cara, minha experiência foi essa, até porque eu fiquei 17 anos casado, né? E quando eu separei, eu falei, agora tá na hora de tirar o atraso. Sim. E aí, ó, com os apps na mão, era assim, pá, né? E aí eu tive essa experiência, assim, né? Eu falei, agora eu vou, poxa, agora eu tô naquela fase, né? Eu tenho dinheiro, tenho saúde, né? E tenho tempo, porque eu tinha acabado de sair do lugar que eu trabalhava e tal, eu tava me reinventando. E aí, mas essa foi a minha experiência, assim, sabe? Eu percebi, assim, muitas... Claro que eu... Mas assim, é que sabe o que acontece? O homem, neurológico, aí é uma coisa assim, a mulher, quando você fala, a mulher poderia entender que ela não consegue entender porque ela não é, neurologicamente é diferente, a mulher ela se apega muito mais. Sim. Então, se o homem consegue, por exemplo, ter uma transa várias vezes, tem um caso com a mulher que só peguete e tal, para a mulher é mais complicado. Sim. E é uma questão mesmo antropológica, neurológica, que a gente acaba se pegando ao afeto por uma questão de proteção nossa, porque, enfim, é toda uma questão antropológica mesmo, literalmente. A Helen Hunt, que estuda o amor, numa visão antropológica, ela fala isso. Mas é muito difícil a gente compreender isso porque a gente não consegue viver essa realidade, a gente vive outra. Então, assim, nossos hormônios, nossa sensação de apego, de vínculo, é mais rápido, é mais... a mulher, às vezes, sai com um cara uma vez, 2 vezes, já está se sentindo apaixonada. Então, ela enfia o imaginário no meio, ela começa a fantasiar que o cara é de um jeito. Não é nada disso. Ela vai descobrir, ainda não, né? Mas ela começa a fantasiar que ele fosse. Eu penso assim, ó, cara, pensa bem, assim, as crianças, né, pelo menos na minha época, as meninas foram criadas com princesas, né, a princesa, o bebezinho, etc e tal. E aí, o que acontece? Eu vejo que a mulher média, aquela que não tem bons resultados nos seus relacionamentos, ela cumpre o seguinte ritual. Primeiro, ela carrega lá as coisas do passado dela, com família, com pai, com mãe não resolvidas, ok? Uma boa terapia já ajuda. Mas aí, depois... Fica a dica. Essa mulher, ela tem aquele mito do amor romântico, né? Aquela coisa que tem que ser pra sempre. Por exemplo, hoje mesmo eu tava conversando com uma que falou assim, mas Xaxá, por que os relacionamentos não duram pra sempre? Eu falei, mas quem disse que tem que ser pra sempre? Né? Assim, tipo, é importante você aproveitar, seja uma semana, um mês, um ano, né? A questão é a intensidade. Quanta gente
tá junto pra sempre, mas é uma bosta, né? Então... Foi bom enquanto durou, né? Não é? Então, e aí depois entra um outro problema, que é a escassez, né? Eu fiz uma pesquisa, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu peguei 300 mulheres e eu fiz a seguinte pergunta. Quando você tá solteira, em média, você conhece quantos homens num ano? Aham. Chuta aí. Quando você tá solteira, em média, você conhece... Bom, sei lá, uns 3? É isso aí. 3 homens ao ano. Então é 1 a cada 4 meses. Sim. O que acontece? Se você não tem se você não investe no seu autoconhecimento, você aceita qualquer cara. Por exemplo, Sim. essa mulher com baixo autoconhecimento, ela fala assim, ó, Xaxá, eu quero um homem bondoso, trabalhador, que seja carinhoso, honesto. Eu falo assim, mas isso aí é default, né? Assim, tipo, é o As padrão. pessoas querem a perfeição, né? E assim, ó, é uma coisa muito genérica. Eu falo assim, claro que você não vai querer o contrário. Um homem que não seja trabalhador, que não seja bondoso, que não seja carinhoso. Então, assim, as pessoas não conseguem dizer com exatidão qual é o perfil que encaixa na vida dela e vice-versa. E aí o que acontece? Escassez, né? Cada 4 meses passa um bonde na vida dela. Quando o cara tem uma química legal, fala um pouco do que ela quer ouvir. Aí, Ela pega assim, ó, promove um amigo colorido para parceiro de vida, assim, imediatamente. Sim. E eu falo, cara, amigo colorido é muito fácil, basta ter química. Sim. E de ser um cara legalzinho, de bater papo, Sim. Você vai ficar 2, 3 horas, vai transar, vai no cinema, vai e tal, e depois cada um segue a sua vida. Exato. Mas parceiro de vida não. Aí, é outro lance. Você tá casada há 19? 19 anos, e você acredita que eu sinto tesão pelo meu marido até o dia de hoje? É surreal, eu fico arrepiada. Isso é uma coisa, e aí depois vem essa questão sexual, né? Eu acho que sem uma boa vida sexual, um casamento não dura esse tempo. E eu acho que faz muito parte, assim. Faz com que o vínculo fique mais forte, faz com que as coisas tenham o lado bom. Na pandemia, por exemplo, os hormônios do Niso foram lá para baixo, ele estava totalmente andropausa. Como eu sou especialista, eu percebi que não era uma mera seca. E aí eu fiquei, tipo, 3 meses desesperada, tal, não sei o que, e agora, tipo, voltou a full. Então eu tô como? Eu tô sorrindo, eu tô feliz, eu tô leve, entendeu? Porque eu tô o quê? Eu tô... Sabe, a mulher, ela precisa se sentir desejada. E eu te digo uma coisa que eu acho que toda mulher, que você falou de várias coisas que a mulher não sabe exatamente dizer, mas eu falo uma coisa que eu acredito que toda mulher fala, que procura um homem que tenha esta característica. Eu vou ver se você adivinha. Essa característica, uma característica que o homem que falta em praticamente todos os faça ela homens, sentir inclusive especial. Meu marido. Não, é isso? Não? É especial. Bom humor? Não. Não? Cara. Atitude. Atitude. O homem, sabe o que é? Olha a minha viagem, tá? Movimento feminista. Ótimo. A gente teve falou dos nossos direitos, etc e tal, papapá. O que aconteceu com o homem? Na minha visão. Cara, ele meio que perdeu o lugar. Ele não sabe se ele abre a porta ou se ele lava uma louça, ele não sabe bem o que fazer. Não sabe se casa, compra uma bicicleta. Então ele senta no sofá, entendeu? Então eu não tô falando atitude só de ajudar na casa, mas atitude de tudo. Pô, vamos viajar? Vamos aí escolher o hotel. Vamos sair para jantar? Ele dizer, vamos sair para jantar em tal lugar, porque geralmente é a mulher que tem que fazer tudo, entendeu? Até no trabalho, atitude de melhorar no trabalho, sabe? Enfim, coisas mais de ambição, muitos homens são mais relaxados. Atitude, cara, eu acho que como o homem um pouco não tem com quem conversar, né? Porque homem não fica falando sobre essas questões entre homens, apesar deles serem mais amigos, né? Entre si, eles não debatem muito essas ideias de qual é o nosso lugar existencial no mundo. E ele fica meio que andando pelas beiradas. Eu acho que essa geração de homens é um monte de passivo. Entendeu? Falta isso, falta gana, falta sair, falta, vou comprar um presente, eu que vou escolher, vou olhar, observar o que a mulher gosta, sabe? Falta atitude nesses homens. Eu acho que assim, essa facilidade que a gente tem hoje... Só um tchac. Essa facilidade com redes sociais, com apps, ela tem 2 lados, um lado bom e um lado não tão bom. Porque assim, muitos homens, eles se viciaram na conquista. Né? É muito gostoso você estar ali no Tinder todo dia, e todo dia vinha alguém, né, aparecer lá e falar, nossa, como você é lindo, maravilhoso e tal. Então, assim, acaba que muita gente não está preparada para compromisso, né? Ou seja, um relacionamento de longo prazo é compromisso, é boleto, né? Além de tudo aquilo que tem de bom. Sim.
na amizade colorida, se inclui aqui filhos, boletos, planos, Sim. né? Dificuldades, Sim. crises. Então, tem gente Você que é acha que o assim. aplicativo tornou o relacionamento ainda mais, tipo, descartável, assim? Tipo, não descartável, mas passageiro? Tipo, encurtou a vida útil, digamos, da maioria dos casamentos? Eu acho que sim. Né? Eu acho que depende da situação. É assim, se você não estiver muito bem preparado para usá-lo, você vai entrar na vala comum. Que é isso aí, né? Se você entender como usa, porque aquilo ali você pode fazer vários filtros. E a maioria não está na tecnologia, sim você fazer. Se você tiver um nível de autoconhecimento e souber usar, você extrai muito. Agora, se você só pegar, como a maioria faz, instala, sobe umas fotinhas e vai pelas fotos e tal, a chance de cair nessa vala comum é muito grande. Ai, Xaxá, Deus não dá asa à cobra, né? Eu não peguei as épocas de... Nossa Senhora de misericórdia, se eu tivesse pego isso, meu Deus do céu. Olha, eu vou dizer... Às vezes dá vontade de separar só pra dar uma testada. Mas aí... Dá testadinha aqui, ó. Vocês podem fazer que nem aquele filme lá. Mas a gente já fez tudo. Você já viu aquele filme? Tem um filme que é muito bom, que é o Passe Livre, eu acho. Mas Hall a gente, Pass. os primeiros 5 anos da nossa relação foi completamente aberta. Não completamente aberta, porque a gente fazia as coisas juntos. Mas foi super aberto nisso, pegou mais mulher comigo do que pegou na vida, entendeu? Então foi completamente aberto e agora não tenho mais paciência, não tenho saco, não tem, sabe, assim, tipo, ai, tem que falar. A minha amiga que tava aqui de Miami, ela entrou num aplicativo, eu falei, você precisa conhecer o Xaxá, porque esse homem, gente, ele ensina justamente isso, a como você se colocar nos aplicativos pra o que você vai querer na vida, se você quer um compromisso mais sério, um peguete, um negócio desse. Então, ela vai pegar umas dicas com você. E eu tava ali brincando. Eu já, na hora, ela fala, o que eu faço? Ai, eu já, tipo, já não tenho mais paciência. Eu não teria mais paciência hoje. Então, eu já vivi tudo isso, assim, de início. Mas, assim, eu gosto de brincar no aplicativo das amigas, mas pensar em ter que sair e tal, não sei o que, me dá uma preguicinha, confesso. Esse filme que eu ia te falar é interessante, O que Passe é assim, Livre. é uma galera, um casal entra em crise, Eu sei qual é o nome. sabe qual é? desse E aí eles outro, brigam e não falam assim, não, vamos fazer o seguinte, ó, uma semana pra cada um vai pro lado, faz o que quiser e tal. E aí ele convence todas as mulheres dos amigos, então vão os homens pra um lado, né, feliz da vida, imagina, aquela galera que nunca fez nada diferentão, Sim. assim. E aí, só que no final das contas, dá tudo errado pra eles, eles se dão super bem. Então, você podia falar o seguinte, ó, vamos lá, vamos tirar uma semana, vamos ver quem se dá melhor nos aplicativos. Essa é a gincana. Sim. É uma boa gincana. Só que o que acontece? Aí que tem. Quando a gente fazia as nossas coisinhas, era sempre junto. Porque o que eu acho? Eu acho que a partir do momento que você abre uma porta, entendeu? Você pode estar entrando em território, especialmente de novo. Não acho nem tanto pelo homem, eu acho mais pela mulher. Porque a mulher se envolve, gente. É muito difícil ela conseguir sair, transar com uma pessoa uma vez pode até ser, 2 vezes. Eu acho que isso está mudando, tá? Eu não tô falando, eu não tô dando minha opinião. Eu tô constatando um fato. Ela se envolve. Isso é química, isso é neurológica. E a gente precisa de um tempo de evolução para isso mudar. Então, mulheres feministas, eu não tô dizendo que isso não pode vir a acontecer, mas você não está neurologicamente, no momento, biologicamente, preparar, assim, sua cabeça não tá assim. Difícil, a não ser que hormonalmente, especialmente se você é uma pessoa que tem mais testosterona, por exemplo, mulher, ela tem um pouco mais essa capacidade de não se vincular tanto. É uma questão hormonal, literalmente. Daqui uns anos, porque eu acho que realmente essa coisa do sexo casual com a mulher está ficando cada vez mais frequente, eu acho que a gente vai conseguir ter... Porque isso é que nem inconsciente coletivo de Jung, isso vai vindo, né? Vai mudando com o tempo. Eu acho realmente que isso vai mudar, mas a gente não chegou lá ainda. Então eu vou abrir essa semana, aí eu vou pegar um gato. O cara vai olhar pra mim e vai falar, Tati, você é a última Coca-Cola do deserto, vai me amar, né? E eu vou amar ele. E aí, eu vou acabar meu casamento? Ah, não gosto do meu macho. Eu vou dizer a minha experiência disso, na prática, tá? Eu tive relacionamentos abertos e geralmente acontece isso que você falou, né? A menina fala, não, legal, conceito, vamos lá. Mas aí na prática, né? Eu tive uma namorada, vou contar aqui, que foi assim, ó. Eu ia perguntar tudo. Ela foi assim, ó. Ela falou, tá, vamos ver como é que é esse negócio. Eu falei, tá, vamos fazer um experimento? Eu tenho uma amiga assim, colorida. Você tem alguma amiga colorida? Ah, eu tenho um cara e um peguete, então beleza. Então assim, ó, a gente vai sair, cada um vai pra casa dele, dorme lá. E beleza, né? No outro dia a gente volta e conversa pra saber o que foi. Pra mim era uma coisa normal, beleza, fui lá, ela foi e tal, no outro dia a gente voltou. Uhum. E eu falei, e aí, né? Todo pra saber, né, como é que tinha sido aquele negócio. Ela falou, cara, foi uma tragédia.
Aí eu falei, uai, por quê? Mas você não já conhecia? Ele conhecia. Você não falou que ele era bom? Então eu falei, era, mas e aí? Ela falou, não, cara, ele tava lá e tal, e quando a gente começou a esquentar um negócio, aí eu falei, não, porque eu tô num relacionamento aberto, eu tenho namorado e tal, aí ele deu um pulo pra trás, assim, do sofá. Como assim? Você tem um namorado, você tá aqui? Porque os homens têm essa coisa machista, né, na maioria do caso. Aí ela falou, Exatamente. Resultado, broxaram, dormiram juntos na cama sem se tocar. Né? E foi isso. E você lá fazendo a festa. E eu lá me diverti, mas afinal, combinado não é caro, Sim, né? Claro. E aí, assim, eu aprendi muito isso. Assim, realmente a mulher tem muita dificuldade de separar sentimento do ato, do sexo, daquela coisa toda, né? E agora, assim, ó, por exemplo, eu vejo dois grupos, né? Um grupo que já consegue fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho amigas que passaram 2 décadas casadas. Sim. E tiveram um homem, que era esse homem, né, do casamento, e mesmo assim era muito ruim, né? E aí, de repente, elas ficaram solteiras e começaram a experimentar o sexo casual e tudo mais e tal. E aí, sai de baixo. Eu falo assim, eu tenho convicção, e aí você pode falar do ponto de vista físico, neurológico, sei lá, assim, mas convicção que a sexualidade da mulher, quando a mulher se descobre, não tem homem que aguente. Mas aí que tá certíssimo o que você tá falando. Eu acho que dentro dessa questão neurológica, biológica, hormonal, principalmente, tem essa questão do conhecimento. A maioria das mulheres, elas não têm... Mulheres e homens, tá? Assim, a maioria das pessoas não tem um autoconhecimento aprofundado. Então, talvez você consiga manipular, porque tudo dentro da química, da questão biológica, a gente consegue manipular, a gente consegue enganar nosso cérebro. Sim. Então, eu acho que dentro... conforme ela realmente se conhece, a mulher, ela consiga realmente fazer isso sem se ligar, tal, sem ter essa sensação de meio que, meio paixonite e tal, papapá. Então ela consegue navegar isso, mas tem que ter a pessoa tem que ser muito bem resolvida. Sem dúvida. Muito bem resolvida. Você tá certíssima. É assim, ó, essas mulheres, às vezes, quando elas se descobrem, né, é o que eu falo assim, a sexualidade da mulher, eu acho, inclusive, só um parêntese aqui, né, aquela história de queimar as mulheres na fogueira lá, na Idade Média, era por causa do sexo, cara, porque vocês deviam acabar com a produtividade do povo. Porque, assim, essas mulheres quando se descobrem, de repente elas, cara, né, então tem, sei lá, 20, 30 parceiros num período que não teve na vida toda, né? E ela consegue lidar melhor com essa separação. É isso mesmo. É nesse nível. A mulher sai pra dar que nem chuchu na serra. E aí ninguém segura mais, né? Exatamente. Então eu acho muito, muito incrível, tem uma amiga passando por isso. É lindo de ver. Aí você vê uma coisa, ó. O dia eu estava vendo uma reportagem que falava, né? Sei lá, tem várias estatísticas, mas essa falava que 70% das mulheres não têm orgasmo, nunca tiveram. Sim. Aí eu perguntei para um amigo meu que é médico, né? Ele é ginecologista. Eu perguntei, vem cá, dessas aqui, chuta aí, quantas são físico, o problema, e quantas são psicológicas? Ele falou, cara, psicológico eu acho que não chega a 2%. Né? Eu falei, é mesmo, cara? Eu falei, né? Então eu tenho vários exemplos de situações que eu vivi desse fato na prática. Que quando a mulher se descobre, por exemplo, vou contar uma história aqui rápida. Assim, logo, a minha primeira amiga colorida, depois que eu me separei, ela tinha lá ela foi casada, o marido dela faleceu de cirrose, tudo mais e tal, e ela era bem travada, assim, sabe? E aí, pegou um escorpião aquele pela frente, né? E aí eu comecei, papapá, pé, popopó, e ela foi soltando, até que um dia, Tati, a gente foi pro motel, ela abriu uma mala assim, ó, de brinquedo, que eu falei, caramba, metade eu nem sei o que é, né, esse tipo. E essa mulher virou um monstro, cara. E assim, hoje ela dá aula sobre isso, acredita? Olha, né? que Então, incrível. assim, às vezes basta só um impulso certo. É isso. A FDA, por exemplo, a Federação de Drogas Americana, eles colocaram esse nome de disfunção sexual feminina, não que não exista disfunção sexual feminina, mas esse nome surge para tentar achar a pílula azul da mulher. Então, o que o ginecologista, seu amigo, falou é perfeito. É isso, 75% das mulheres, a maioria das mulheres que eu atendo no meu consultório, e que eu atendi ao longo de mais desses 20 anos, nunca chegaram ao orgasmo. Todas saíram. Nunca tive uma mulher que entrou no meu consultório e não saiu com uma experiência de orgasmo. Eu não sou milagrosa. Eu sou boa, mas não sou tão boa assim. Entendeu? Então, existem certas coisas que são informações e talvez perspectivas que a mulher ainda não tinha entendido, que faz um start, e ela pode virar isso. Sem dúvida. Sim, existe vaginismo, existem algumas disfunções que dificultam um pouco a capacidade de chegar ao orgasmo, ter uma relação sexual boa e tal,
Mas, cara, não é também esse bicho tão gigante. É porque a gente não fala sobre isso. Exatamente. Né? Quantas vezes você foi casado? Eu fui casado uma vez só, 17 Uma vez, anos. 17 anos. Mas namoro firme. Tive vários de curto prazo, assim, tipo curto de prazo. 5, 6 meses. E depois que eu me separei, o mais longo foi 1 ano e 3 meses. Agora eu tô há 8 meses. Sei. Mas só um detalhe, meus relacionamentos são diferentes. Intenso, né? Como eu sou. Então, por exemplo, a minha atual namorada. Eu sou muito intenso. Então, assim, ó. A minha atual namorada e o relacionamento anterior foram assim. A gente se conheceu, no dia seguinte tava morando junto. Tipo assim, morando mesmo, naturalmente. Foi uma coisa muito louca, porque não é nada forçado. É tipo assim, você tá de bobeira? Tô, né? Eu não tenho casa, ou seja, tem 3 anos que eu decidi não ter casa, então eu fico pulando de galho em galho, eu dei tudo que eu tinha, tem 3 malas, né? Eu tenho uma vida bem diferente, de nômade mesmo, digital. E aí eu não tinha casa, eu tava na casa de uma amiga, falava, já que você tá na casa da sua amiga, vem pra cá, fica na minha casa. E foi, né? Assim, tipo... E, por exemplo, com a minha ex-namorada aconteceram umas coisas muito loucas, assim, tipo, eu chegar, ter os filhos dela lá e o filho menor dela, muito arredio, assim, sabe? Mas ele me viu e falou assim, ó, vem comigo, você vai dormir do meu lado, assim, sabe? Então as coisas foram muito naturais. Então, assim, por exemplo, 8 meses de relacionamento que vale por 5 anos, né? Sim. Porque a gente acorda e dorme junto. E como a gente trabalha em casa, né? Então tem mais é um vínculo 24 horas, né? Então tem que encaixar muito bem. Não, eu tenho com isso também, a gente muito trabalha em casa, ele sai também, mas não tem aquela coisa de escritório e tal, e realmente é uma coisa que você tem que ter um vínculo bem legal pro negócio andar, né? Sem verdade. dúvida. Eu fui casado 3 vezes. Caramba, tá. Esse é o 3º casamento. Você pediu música no Fantástico, então? Eu pedi música no Fantástico, no papel, tá? Só tive filho com o Niso, com esse meu... Né? Tem uma sanidade aqui dentro dessa cabeça em algum lugar, né? Porque, imagina, se eu tivesse filho com um cara... Nossa, estaria me matando agora, gente, na boa. Nossa Senhora. Mas eu sou muito parecida nesse sentido. Eu sou super intensa, mais ou menos vamos morar junto e tal. Mas, ao mesmo tempo... eu não tenho essa, digamos assim, essa visão talvez tão romântica como a maioria das mulheres tem, e eu acho que talvez isso a gente pode eventualmente trazer alguém para conversar um pouco mais sobre isso, que eu sou um pouco macho também, entendeu? Assim, não que eu não goste de ser, como eu acabei de falar, cadê a atitude, né? Eu tava falando, gente, também do meu marido, né, Niso Neto? Então, assim, tipo, não é somente... Mas sim, falta, né? Eu gosto e tudo, tal, mas talvez algumas coisas mais romantizadas que a maioria das mulheres se ligam, eu não me ligo tanto, entendeu? Uma coisa que eu acho que foi muito engraçada em relação a esses casamentos, eu estou falando dessa coisa do romance, que tem muita mulher que faz isso, e eu acho que eu fui uma delas no 2º casamento, é casar pela festa. É mesmo? Olha que coisa mais... Cara, de uma noite, casar? Assim, sabe aquele namoro que você tá namorando, o cara é super legal, você é super legal, você já tem uma vida já, 2, 3 anos e tal, não sei o quê, aí chega um momento que era uma situação de moral, o cara é de São Paulo, ou ele acabou a faculdade de medicina, ou ele vai voltar para São Paulo ou vai ficar no Rio, né? Acabou, ou a gente vai casar ou não vai casar. Aí eu embarquei na história do casar. Aí, amor, eu pirei na história do casamento. E eu acho que deve ter muito... Isso há 20 anos atrás, gente. Não é mais nem um pouco, né? Nem tive festa com Niso, nem nada. Aí eu, tipo, vivi isso, beleza. Mas eu acho que tem muita mulher que quando você falou a fantasia e o romance, a ideia do romance, a ideia da fantasia do que é um relacionamento a 2, essa perfeição dessa história de casar, de ter, de ir pro altar, de fazer, de acontecer, nananá, cai muito no clichê e faz com que muitas mulheres façam besteira. Eu entendo o que você está falando. Por exemplo, você falou que tem essa energia masculina, né? Mais desenvolvida. E o Niso deve ter a energia feminina desenvolvida, até porque ele é artista. Então, assim, ele tem o sentimento. Pensa, E é por isso que encaixa bem. Sim. Por exemplo, é a mesma coisa comigo, Eu tenho mais sensibilidade do que a média dos homens, tudo mais. Eu tenho paciência. Sim. Por exemplo, o trabalho que eu faço hoje, né? De ouvir as mulheres lamentando e tudo mais e tal, as pessoas olham para mim e falam assim, cara, como é que você aguenta? Eu falo, cara, para mim é tão natural. Assim, eu tô ajudando alguém ali, então assim, é uma coisa minha. Então,
eu sempre me relacionei com mulheres também como você, com a energia masculina mais elevada. Por isso que a gente se encaixa também. Né? E isso faz muita diferença. As pessoas não percebem o quanto esse encaixe é importante. Vou te dar um exemplo. Ó, tinha uma aluna minha, e qual era o desafio dela? Ela trabalha no mercado financeiro, e ela falava, Xaxá, todos os meus relacionamentos têm o mesmo padrão, que é um padrão de competição. E eu falo, claro, né? Porque você... Eu nunca vivi um relacionamento porque, ó, veja só, ela trabalha no mercado altamente competitivo. Sim. Aí, por quem ela se apaixona? Ela trabalha muito tempo lá, pelo diretorzão lá, sim, que fez uma palestra e tal. Beleza. Então, no primeiro momento, parece que vai encaixar, mas não encaixa, porque, assim, este cara, ele é altamente competitivo, tem um excesso de energia masculina, e a mulher fica o tempo todo ali tentando se posicionar, e ele sempre tentando rebaixá-la, né? Ele não aceita que essa mulher possa ser, no mínimo, igual a ele, né? Então, no meu caso, por exemplo, é diferente, eu acho que é como o Nisa, assim, ou seja, a gente quer mulheres que sejam melhores do que a gente, né? Mulheres, sim, que realmente sejam foda. Então eu falo, sim, assim, cara, é muito bom poder olhar pra sua parceira e falar assim, nossa, você é incrível, viu, cara? E a admiração, né, eu acredito que a admiração é um dos principais pilares. Né? Admiração é tudo. Tudo. E assim, admirar tá em todos os papéis. Eu falo assim, ó, entre os pilares de um relacionamento, você falou da sexualidade, o sexo é fundamental. Sexo e admiração, pra mim, são os top 2. Sexo, admiração até porque... Eu acho que sem admiração a parada não anda. Se você olha pra aquele cara e você tem vergonha, ou vergonha alheia, ou você fala, putz, lá vai ele, ou ai, tipo, ai, né? Ou ele abre a boca... Eu acho que até é uma coisa se relaciona a outra, porque sem admiração não tem tesão. Exatamente. Então, tipo, o desejo, sabe? Eu falei sobre essa vontade que me espanta de depois de tanto tempo eu ainda ter desejo pelo meu marido. É muito porque eu admiro ele. Pela admiração. Porque, veja, o homem, em geral, ele até consegue transar sem ter nenhum tipo de admiração. Sem nenhum Sim. É uma coisa até que eu não o Nisso consigo fala, entender. Você bota de 4 que fica tudo lindo. Tem, assim, uma coisa que eu nunca consegui entender, assim. Eu tenho amigos que falam assim, tipo, nossa, cara, fui lá, transei e tal, levantei, fui embora, nunca mais quis ver. Eu falo, cara, mas que coisa estranha, né? Você gostou da pessoa. Eu sempre fui muito a favor, assim, mesmo no sexo casual, sim, de ter uma amizade, alguma coisa, assim, sabe? Tipo, ter uma conexão mínima que, sim, seja, né? Mas os homens, em geral, não são assim. Agora, para as mulheres, eu acho que é quase unanimidade que para ela realmente ter tesão, ela tem que ter uma conexão através da admiração fortíssima. Sim. Porque se ela não tiver, ela brocha, né? Assim, tipo, então... Total. Né? Total. Porque dá aquela coisa, tipo, meio... tipo, ai, o que eu tô fazendo? Total, absoluto. Eu acho que quando a admiração começa a cair, o negócio realmente começa a perigar. E eu acho que além do sexo, essa história com certeza de... Quanto tempo a gente tá, príncipe? Que a gente tinha pensado em algumas matérias para falar, mas a gente tá falando. A gente fala pouco, né? A gente fala pouco, então. Estamos com 40, não vai dar tempo de matéria. Não vou deixar a matéria para a próxima vez. Daqui a pouco a gente discute os nomes, para vocês ajudarem, que eu acho que dentro desse caos de ideias vai ser uma coisa bem interessante. E é isso mesmo. Admiração. Então, admiração. Então, eu acho que é absolutamente fundamental. Agora, ultimamente tem sido falado muito, você falou sobre essa coisa do tipo de relacionamento, né? Tem a monogamia está muito em questionamento, até você trouxe uma matéria sobre isso, a gente pode falar até se mostrar, mas você sabe que outro dia eu fui para Jimenez e o lance era justamente esses nomes, esses tipos de relação, o nome era relacionamento múltiplo, híbrido, eu tive que pesquisar, tá? Porque tem isso também, as pessoas botam o mesmo tipo de nome para várias coisas. Então, tipo assim, híbrido híbrido é quando você é um casal monogâmico, quer dizer, um dos dois não é monogâmico, mas o outro sabe. Então, por exemplo, eu que não tenho saco, vamos dizer que eu que não tivesse saco, eu não tenho saco para conversar, para fazer o nhenhenhé, e o Nilson quisesse fazer o nhenhenhé. Então, ele sai, fica com outras mulheres, eu não tenho paciência, fica em casa e é híbrido. Então, só um, digamos, é o chifre autorizado. Certo. Mas dentro disso tem 150 milhões de regras. E as pessoas falam, para que tanto regras? Eu sou super a favor de regras, gente. Claro. Mesmo, por exemplo, se você vai, como no início da nossa relação, que a gente se aventurava e fazia umas coisas. Por exemplo, se você vai sair a 3, né, fazer sexo a 3, você tem que saber se
se é permitido beijo, se não é, se vai ter Sim. penetração, se não vai ter, se como é que é, tem E mais mesmo regra combinando melhor. da confusão, imagina se tu Mesmo combinasse. combinando da confusão. Porque você acha que é uma coisa antes e quando Total. chega lá, faz... Ó, quer ver uma coisa que... Você conhece o ambiente, né? Você vai numa boate swing e tudo mais e tal, e volta e meia eu levo, enfim... Alguém que fala assim, já me leva lá pra conhecer, eu já conheço, né? Fala, cara, vamos assim e tal. Eu faço um tour, né? Um tour turístico lá, ó, aqui é assim, vai acontecer tal coisa e tal. E é interessante, quando dá meia-noite, né? Chega o ponto, que é o seguinte, Que olha sai só. da dança, porque até meia-noite fica todo mundo dançando, é cafona, gente. E aí o problema é com o clube de swing é que é cafona. Tem uns que você, nossa, eu vou contar, você pode fazer até um episódio sobre isso, mas assim, ó. Vamos fazer um episódio sobre clube de swing, vai ver. Tem, ó, o que eu acho que é engraçado quando dá umas... Por volta da meia-noite. Viu? Ó, 1h da manhã, começa o seguinte, o cara mamado, né, assim, tipo, e aí perde a noção das coisas, né, porque o homem não tá com álcool na cabeça. Sim. E a mulher fica pé da vida com o cara, aí você vê o seguinte, ó, eu começo a apontar, ó, 1, 2, que é o seguinte, o cara com a mãozinha assim, ó, tentando explicar, ó, não, mas, sabe, tipo assim, você vê o cara tentando se justificar, eu não, né, e a mulher assim com os bracinhos pra trás, assim, ó, berrando na cara dele, né, aí fala, ó, tem um ali, tem outro ali, tem mais um ali, então você pode contar, assim, meia dúzia de casais quebrando pau, porque assim, não é fácil. Não. E uma coisa, ó, existe uma coisa que os casais pensam, falam, não, que a gente não tá muito bem, então a gente resolveu ir pra um clube de swing pra apimentar a relação. Falo, não vai apimentar, não. É a pior coisa. É tipo, a gente não tá muito bem, vamos ter um filho? Exatamente. Eu falo, cara, é o contrário. É o contrário. Você só pode fazer qualquer coisa arriscada, vamos chamar assim, se vocês estiverem com um vínculo fortíssimo. É claro. Porque senão dá problema. É óbvio. Né? Então, é bem por aí, né? Cara, mas você sabe que a gente fez todas essas coisas, os primeiros 2 anos, 3 anos da nossa relação, nunca deu problema. Que bom. Mas, por um lado, é por isso. Eu sou uma pessoa zero ciumenta, também tem isso. Sabe, assim, fora esse episódio da Ana Paula Rossi, que eu acho que quem tem a minha idade, que eu não vou revelar com ela, porque eu tô deprimida, que eu vou ficar mais velha. Entre sabe? 30 e 80. Essa mais faixa ou menos aí. Isso. Quem tá mais velha, assim, vai saber que a Ana Paula Rossi, na sua época, era uma coisa muito ó. Então, realmente... Mas fora esse episódio, nunca tive, então nunca deu. Sabe o que eu sinto também? Que às vezes as mulheres, elas... Sinto não, eu sei, né? Porque como psicóloga eu sei. Elas buscam um pouco. Não tem sentimento de ciúme nenhum. Mas elas olham aquela situação e falam, como é que não vai ter? Eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que dizer alguma coisa. Você sabe que agora, pensando, lembrando, assim, eu me lembro que em alguns momentos, o Niso é igual ele não tem essa sensação de posse, essa coisa do ciúme. E eu acho que uma ou outra vez eu falei, mas você não tem ciúmes? Aí ele, não, é pra ter... Então, é aquela coisa meio que, sabe, assim, tipo, você fala sempre ao contrário. E a gente gosta de dar uma confundida ali nas coisas e às vezes armar umas coisas que não existem. Acho que isso é uma questão feminina que a gente precisa dar uma trabalhada, porque às vezes você não está sentindo ciúmes, mas você quer falar aquela situação de ciúme só para inventar história, sabe? A mulher, ela acha que às vezes o fato de que o ciúme tem algum valor, né? Que isso vai atestar que eu gosto realmente da pessoa, ou que a pessoa realmente gosta de mim. Então cria uma confusão à toa, sabe? Você sabe de uma coisa que, pegando isso que você está falando, ó, a coisa que eu mais sofro nos meus relacionamentos é porque, aqui nesse atual não, graças a Deus, assim, mas eu tenho uma crença que é totalmente diferente do amor romântico, né? Eu não acredito que tem uma pessoa no mundo, talvez porque meus pais casaram 4 vezes, então, e assim, lá em casa, lá na minha família, é uma confusão. É assim, você tá numa festa e fala assim, ó, aquele é meu pai e a esposa dele. Minha mãe tá casando com a esposa dele, mas essa é a 4ª esposa, né? Porque ali é a 2ª esposa com a atual... Mas como assim? Então assim, é meio difícil explicar, né? Tipo, a gente tinha essa experiência total na casa do Chico, porque ele e as ex-mulheres... Grupo de família do Niso tem todas as ex-mulheres, as ex-cunhadas, entendo perfeitamente. Os irmãos, né? De quem é irmão de quem e tal. Não, mas só de mulher do Chico eram umas 7, então estavam sempre todas lá, eu entendo bem o que você está falando. E assim, então eu sempre a minha crença sempre foi o seguinte, olha, tem tanta gente no mundo, né? Sim. A gente tem que achar aquelas que se encaixam, não é uma, são, sei lá, milhões.
E aí, eu acho que muitas vezes, a coisa do amor romântico e tal, como uma mulher é criada, ela quer ouvir da pessoa o seguinte: eu sou única e especial, ninguém vai me superar. Eu falo muito isso, eu falo, cara, você não precisa ficar competindo. Por exemplo, ó, é porque a gente não faz isso, nem deveria, porque não tem um porquê. Mas se, por exemplo, a gente pudesse ser super sincero, cometer um sincericídio, né? E falar assim, vem cá, né? Virar pro nosso pai e falar o seguinte, me ranqueia aí, vai, sexo, não sei o quê, beleza, parará, poró. É óbvio que se a gente pudesse ter acesso a essa informação, a gente não vai gabaritar nunca, Sim. né? Assim, achar que a gente foi o melhor na cama, o mais bonito, mais gostoso, mais não sei o quê, mais legal, mais rico, mais blá, 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 não vai gabaritar. E tudo bem, não precisa gabaritar. Mas, especialmente as mulheres, se incomodam muito quando elas sabem que num critério X ela não foi a melhor, né? Então, tem muito... Eu sempre tive esse problema da mulher falar assim, mas como assim, tipo, querer que eu dissesse pra ela o seguinte, você é única, não existe ninguém vai chegar perto de você em nenhum dos critérios possíveis e imagináveis, entende? Tipo assim, eu falo, cara, mas não precisa. Eu também não sou, né? Assim, tipo, ninguém... Então, quando você tira essa carga do seu ombro de querer, né, ficar, mas então se teve uma ex-namorada mais bonita é porque Se eu não comparando e etc, né? Mas eu acho que aí vem o sentido da confiança da própria pessoa. E às vezes, assim, você pode pensar, ah, eu sou, digamos, ah, meu ego é muito grande. Se é pra você, se você não tá sendo, digamos, egocêntrica com o mundo, se é uma coisa que faz, sabe, se você consegue fazer com que você fique cada vez mais segura, porque o brasileiro tem isso, né? Se você é uma pessoa confiante, é feio. Não é legal, né? Eu e a Xaxá, a gente tem algumas coisas em comum, que a gente é nômade também. Eu sou chilena, fui criada nos Estados Unidos. O Xaxá, os pais, sua mãe mora... Eu sou carioca, olha que confusão. É. Eu fiz umas 30 mudanças, né? Então eu morei no Rio, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza. Morei muito tempo no Nordeste, metade da minha vida nas 3 principais capitais, né? Salvador, Fortaleza e Recife. Minha família materna nos Estados Unidos, então assim, também é esse bolo todo. Então, Mas lá não é mal visto você ser não, pelo confiante. contrário. Eu acho que especialmente uma mulher, se ela é confiante, ela é vista como uma pessoa metida. Sim. Entendeu? Então isso não é bem colocado. Eu acho que ela não desenvolve, ela não nutre esse lado do seu próprio, da sua segurança, do seu próprio saber quem ela é, pisar no chão com os 2 pés e falar, é isso mesmo e acabou. Eu acho que a partir do momento que você nutre isso dentro de você, você não precisa tanto ouvir do outro o quanto você é especial, linda e blá blá blá. Nossa, se eu dependesse de condomínio, imagina. E se você ficar esperando isso do outro, você vai ficar inevitavelmente frustrado, porque Sem dúvida. não tá no radar a pessoa ficar ali achando você o máximo. Então, a partir do momento, eu acho que com o tempo isso tá legal ver as mudanças, né? Eu acho que graças às tecnologias a gente tem acesso a outras culturas de forma mais dia a dia, verdadeiro, né? A gente vai percebendo que, poxa, não é feio você ser ambicioso, não é feio você ter segurança em você mesmo. Fala, não, é isso mesmo, eu sou a última da Coca-Cola, e bancar, entendeu? Você tá afim de bancar, bancar. E aí você vai muito menos precisar dessa confirmação do outro eternamente. E eu acho que essa busca pelo que outro diga, que você é maravilhoso, que você é lindo, é uma busca que não tem jeito, você vai se frustrar. Ó, mas por exemplo, vocês que são um casal de 19 ou 2 décadas, né? Ou seja, um casal bem sucedido. Vocês têm uma característica que alimenta a confiança, que é o diálogo. Sim. E a maioria dos casais não conversa. Sim. Então assim, ó, quando eu comecei a estudar todos esses assuntos e tal, eu me deparei e fiquei, cara, assustado. Mas é além do diálogo, é um pouco meio que sem ficar com frescurinha. Pois é, então assim, tem um quê disso, assim, do mimimi, né? Do mimimi, isso. Aí eu acho que o mimimi tá excelentemente colocado. E assim, eu sempre falo o seguinte, ó, o que é um... Xaxá, o que você diz, assim, que faz diferença num casal? Tem várias coisas, mas se eu pudesse escolher uma, eu diria o seguinte, os combinados. Sim. Se o combinado funciona, né, seja o que for o combinado, o problema é teu. Cara, as coisas vão funcionar. E é óbvio que quando você faz um combinado com alguém, porque veja só, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, todo casal, ele vai ter um grupo de problemas muito específico, né? Então você muda de casal, você vê que, poxa, eu tinha com aquela pessoa esses problemas nessas áreas aqui, essas aqui estavam bem resolvidas. Aí quando você tem um outro relacionamento, você vê que essa equação muda. Ó, com essa pessoa já é diferente, essas áreas aqui que davam problema não dão mais, surgiram outras áreas, né? Então eu sempre digo o seguinte, cara, pega esses assuntos que dão mais problemas e monitora eles de uma forma diferente.
né? Então, por exemplo, eu tenho problema com a família dele. Tá, então vai ter que ter uma série de combinados, por exemplo. Vocês vão para um jantar, um almoço de família e tal. Como é que é o combinado? Né? Você tem que ir toda vez, não precisa ir todas as vezes, ou você vai e fica só um tempo. E aí você tira muito disso. Você pode tirar, o que você acabou de falar, e eu falei agora como psicóloga, é tipo assim, é a diferença de um relacionamento ser bem sucedido ou mal sucedido. Porque você pode tirar 10 anos de briga das costas, né? Ou de um relacionamento frustrado no final das contas e ninguém se dá bem. Porque é exatamente isso, combinado não sai caro. E isso eu acho que as pessoas às vezes pensam só no lado sexual, mas não é. Não. É na lado da vida toda. Então, família, que é uma coisa que pesa. Às vezes um acha a sogra chata ou o sogro chato e, sei lá, uma família que se intromete. Não sei, cada caso é um caso. Mas, assim, esses problemas, se você realmente parar e falar, cara, meu limite é aqui, meu negócio é aqui, blá, 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 cara, isso pode mudar o destino da sua relação. Sem dúvida. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo na prática. Eu tinha uma namorada, a gente foi para uma casa de praia, né, com a família dela. É tipo um condomínio que tem, sei lá, todos os parentes juntos. E eu só tenho o meu lado meio autista, assim, tem uma hora que eu fico... Ai, né? a gente é muito igual, sabe, tipo já. assim, eu falo, cara, muita gente falando e tal, e Aí eu peguei e subi, né? Fui lá pro quarto, fiquei lá no ar-condicionado, no celular e tal. Ai, nossa. E aí ela veio falar, mas o que que houve, né? Ó, corta aí, né? Dá um corte, né? Se fosse um casal normal, ia começar, você não gosta da minha família, você quer, e aí pau ia torar, né? Sim. Aí ela perguntou o que houve. Eu falei, ó, eu não consigo ficar muita gente, nem se fosse a minha família, né? Aí ela propôs, falou, então vamos fazer o seguinte, pra mim é importante que você fique lá. Você, ao mesmo tempo, eu te entendo. Então, ó, você pode ficar 1 hora, 2 horas ali comigo? Eu falo, posso. 1 hora eu aguento, né? 2 horas, tal, eu aguento. Beleza, então desci e aí resolveu o problema. Um cedeu de um lado, outro cedeu do outro lado e tudo resolveu. Não é tão complexo, né? Não, mas os casais não conversam, Tati. Assim, ó, Sim. Quantas vezes a pessoa fala pra mim coisas do tipo, ó, um exemplo, tá? Já tô saindo com um cara, tem tanto tempo, não sei o que e tal. A gente tá namorando? Aí eu falo, cara, como é que eu vou saber? Você não perguntou pra ele, não? Assim, tipo, as pessoas têm medo de se colocarem, e aí volta naquela história da escassez, né? Nossa, mas se eu perder esse homem... Então as pessoas ficam medindo as palavras, né? E eu sempre fui muito do sincericídio, sempre. Eu aprendi, eu acho que eu vou escrever um livro sobre isso, né? Cara, a verdade liberta. Nossa, como liberta. Sim. Mentir ou fazer jogo dá muito trabalho. Você tem que ficar lembrando o que você fez, aí você fica com medo. Então assim, ó, eu sou daqueles que eu largo o verbo e quem ficar é porque quer ficar. Xaxá, né? Você vê que sexualmente, por exemplo, como educadora sexual e terapeuta sexual, cara, às vezes a pessoa chega pra mim, não consigo chegar ao orgasmo, não tenho orgasmo pela penetração com meu marido, blá, com meu namorado, whatever. Cara, eu dou 3 informações e o mundo abre. Então, assim, são coisas, às vezes, muito simples, e não necessariamente tem que chegar até mim, mas que pudesse ser entre o casal mesmo, que você pode... É uma conversa muito pequena. E aí que tá a grande pergunta, né? Por que qual é a grande dificuldade de abrir o canal de comunicação? Ok, eu entendo que tem um efeito preguiça. Eu também tenho, às vezes, preguiça de ficar falando das coisas. Beleza. Mas qual é a dificuldade de talvez não fazer porque mulher também, e eu me incluo nisso, às vezes a gente faz uns monólogos, né, meninas? Puta que... Nossa, coitado nisso, eu fico com pena dele. Porque... E os caras falam muito menos. Sabe o que acontece, isso aí que você falando? Às vezes a mulher precisa falar pra se entender. Mas é total. A articulação não tá no cérebro, tá fora. Então ela começa a falar, a minha namorada é muito assim. Sim. Ela começa a falar, e eu falo assim... Cara, você não sabe o que você tá falando, não, né? Ela, não, eu tô falando pra começar a me entender. Quando você chegar na conclusão, eu volto. Vai falando aí, vai falando, entendeu? É bem isso. Então, às vezes, a gente tá... E não era nem isso todo, entendeu? De repente, se você abrir um pouco... Eu não sei, eu não consigo entender qual é a dificuldade de ter uma conversa. E não precisa ser uma conversa longa, não precisa ser... Vamos discutir a relação e um drama e tudo... Isso que você acabou de exemplificar com a sua ex que chegou e falou, cara, pra mim é importante, vamos ficar... Quanto tempo demorou isso? 5 minutos. Não, que nem, é muito rápido. Ela já chegou, já propôs, falei, beleza, tá, fechou. Em 2 minutos a situação bateu e foi tudo certo. Você vê o seguinte, ó... E quando isso não evitou de problema? Porque senão ela poderia... Aí começa. Ela fica magoada, não diz por que ficou magoada, mas começa a cara de tromba. Aí você, por outro lado, olha pra cara dela,
Aí não pergunta nada, vamos dizer, né? Não pergunta nada. Aí também bota uma cara de tromba. É e aí isso. as pessoas nem sabem por que Não tá sabe por chateada. quê. E acontece muito assim, ó. A pessoa me relata um caso, uma seguidora e tal, e fala assim, Xaxá, o que você acha que ele tá pensando? Eu falei, sei lá. Né? Liga pra mãe daquela mãe de Ná e tal, porque eu não sei, eu não tenho bola de cristal, você não perguntou pra ele. Exato. Não! Então, ó, veja só, assim, por exemplo, tem muitos desses coaches que eu falo que eu sou contra, né, que falam assim, você não pode revelar o seu passado pro homem, porque o homem não quer saber. Eu falei, cara, olha só, vamos lá, um relacionamento maduro, se eu não sei o passado da pessoa, como é que eu vou entender ela? Né? Então, por exemplo, eu e a minha namorada, a gente conversa muito sobre o passado, sobre os ex, sobre pra entender tudo, Sim. e pra gente poder evitar incorrer nos mesmos erros, né? Sim. Então, nessa coisa do falar, existem vários problemas. Primeiro, as pessoas não sabem se comunicar. Então, elas falam assim, Xaxá, mas... Eu falo, ó, eu aprendi uma coisa com você que é americana, né? Meu padrasto americano, ele tinha uma frase que eu adoro, e ele falava o seguinte, quando eu cozinhava pra ele, né, e ele não gostava, ele não falava, ele, por exemplo, se fosse um brasileiro, ele ia falar, horroroso, odeio e tal. Ele era muito delicado, ele falava, não é o meu favorito, it's not my favorite. Uhum. E é muito bonito, porque ele é direto, Uhum. mas delicado. Sim. E com ele, eu comecei a entender que sim, a gente pode falar as coisas na lata, sem ser grosseiro. É óbvio. Né? Então é o jeito, é o tom, é o momento, são as palavras, a habilidade de comunicação. Mas é aí que tá. Eu acho que o problema tá ali. Eu acho que tanto nas mulheres, mas ainda mais na maioria dos homens, a habilidade de comunicação é extremamente limitada, gente. Sabe, assim, não consegue articular realmente qual é do lance, não consegue articular, não consegue falar, não consegue, como a sua ex, né, que a gente vai ter o exemplo dela para sempre, como chegar e falar uma coisa simples como essa, sabe? Isso não é só mulher. Não, o homem tem homens e mulheres. Então ele fica, parece que ele fica, mas a mulher, eu acho que ela comete o erro de falar demais, de ir além, e o homem de falar menos. De menos, exatamente. Então, cadê a ponte? Fica um pra cá e outro pra cá. O encontro fica muito distante. Ó, eu tenho certeza que você tem isso com isso. Vocês devem ter rituais de diálogo. Por exemplo, um dos meus principais rituais Meu marido não fala. de noite. Meu marido é mudo, mas tudo bem. Eu gosto muito de conversar no pé da cama. Então, assim, eu sou notívago, eu durmo muito tarde, assim, lá 2, 3 horas da manhã, às vezes eu viro à noite. E nessa hora, minha cabeça tá a mil. Então, assim, minha namorada também é. Então a gente fica ali, ó. Às vezes a gente deita pra dormir e fica 2 horas filosofando, né? Falando da vida e tal. Então aquilo ali dá um alinhamento muito grande. Sim. Tem gente que gosta de fazer isso no café da manhã, né? Mas eu acho que é importante o casal se entender e ter esses momentos onde o diálogo ele é desarmado. Sim. Né? Então você coloca as suas armas no canto. Porque veja só, pensa bem, assim, por que os casais brigam? Né? Tem vários motivos, mas vou tentar resumir assim numa visão mais genérica, que é o seguinte. Geralmente as pessoas não têm um nível bom de autoconhecimento, como você falou. Geralmente as pessoas não comunicam pro outro o que elas imaginam. Por exemplo, né? Tem mulher que fala, ai, peguei o meu marido se masturbando ou vendo pornografia. Aí, viva, ainda bem. Ainda bem, mas só que pra ela aquilo é um crime. Eu falo assim, você combinou com ele que pra você isso é um crime? Não tem combinado. Não Mas tem combinado. O homem continua se masturbando, mulher continua se masturbando, é uma questão de saúde, evita câncer de próstata, previne câncer de próstata. Não tem conversa. Isso não tem conversa. Então eu vou dar outro exemplo pra gente sair dessa polêmica. Por exemplo, pelo amor de Deus. Curtir foto de mulheres no Instagram. Aí tem um combinado. Né? Tem um combinado. Quer né? dizer, Hoje em dia chamam de microtraição isso. Depois a a gente vai fazer o tal do microtraição. né? Depois a gente vai fazer uma pauta sobre isso. Mas, por exemplo, pra você pode ser um absurdo, pra ele não pode não ser. Então assim, homens e mulheres partem do pressuposto que o outro já sabe a cartilha dele, né? Sim. E aí já vão, se você fosse isso, você faria aquilo e tudo mais. Então assim, existe uma expectativa. Não, você não se conhece, Mas você... se curtir... Só se curtir já é microtraição? Tem gente que eu nem considera... sei quem é que o Niso curte. Né? Ele fica no celular tá curtindo um monte de mulher. Mas nós somos fora da curva. Eu entendo o conversar, né? Tá. Tipo, oi, né? Tipo, fazer aquele flerte online aí sim, mas curtir Eu curti assim, ó, porque não é só o curtir, né? O cara adicionou a gostosa, aí de vez em não, quando aí fica... sim, tá. É o ciscando, beleza. sabe o ciscando? Sim, Pitinho que fica sim, ciscando, aí né? ok. Então assim, ó, pensa bem, a pessoa não se conhece, ela não comunica, ela não sabe dialogar, ela não sabe se comunicar, então comunica de uma maneira agressiva, né? Então são várias coisas que levam para uma briga, né? Sim. E sobretudo aquela coisa de não focar no ponto, porque assim, ó,
Quer ver uma briga nunca acabar? É você começar a atacar o outro e não o problema. Então você vai assim, porque você... Não. Fala assim, cara, você quer resolver? Você fala assim, ó, tem uma situação que me incomoda, né? A situação é essa. Coloca na mesa a situação, ó. O que a gente pode fazer para que isso aqui não seja um incômodo para mim e para você? E deveria ser assim, mas não, né? A pessoa já vem estressada no trabalho, isso aqui, já larga no outro, aí o outro, quem é atacado se defende. E aí começa e não Sabe acaba o que eu nunca. acho que falta? Acho que falta um pouco a gente entender que todo mundo primeiro, o tango se dança dois. Então, qualquer situação tem o seu lado e tem o lado da pessoa em relação à responsabilidade. Então, se for uma situação de culpa, você também tem culpa em algum momento. Então, eu acho assim que a partir do momento que você reconhece a situação e percebe, toma responsabilidade pelo aquilo que você também está fazendo errado, e e aí é aquela coisa, né? Um pedido de desculpa. Desculpa, eu errei. Um pedido é um pedido. Você só consegue mudar sua perspectiva em relação àquela situação uma vez que você toma a responsabilidade pela sua parte naquele problema. Então, a partir do momento que você entende a sua parte, a sua perspectiva muda. Né? Então você, assim, o problema está aqui, mas eu entendi qual é o meu papel. Então, por exemplo, se é uma questão que o cara ou que a outra pessoa está tendo muita dificuldade de entender, você tem até a capacidade de ir por um outro caminho. Sim. Então, se você está sempre indo por esse mesmo caminho, aí você chega na mesma conclusão e começa a gritar as mesmas coisas, está brigando pela mesma situação e não tem, digamos, um insight de pegar, olha, o problema é esse, como é que a gente resolve? Porque às vezes o mais simples é o mais difícil de se chegar, né? Mas se pelo menos você entende a sua parcela de responsabilidade nisso e consegue mudar um pouco a sua perspectiva, você não vai fazer aquela mesma tática. Porque é tipo você bater na parede e voltar. Sim, sim. Você está indo pela mesma coisa e voltando. Você está indo pela mesma coisa e voltando. Então você consegue ir por fora. Ó, o que acontece nisso que você está falando? A maioria das pessoas, e aí falando aquela coisa da escassez, né? Homens e mulheres, assim, não conhecem muitas pessoas, tá? E quando conhece aquela que se apaixona, né? Porque a paixão tem um elemento da cegueira, né? Ela quer aquela pessoa de qualquer jeito, porque é bonita, porque não sei o quê, porque tem algumas coisas que te agradam. Só que aí entra um problema. Eu falo sempre o seguinte, ó, gente, escolher alguém para se relacionar não é igual ir na peixaria comprar um peixe. Você chega assim e fala assim, ó, tá vendo esse salmão aí? Eu quero só o lombo. Pode deixar o rabo e a cabeça. Não. Você tem que receber o pacote completo. Sim. Então você tem que saber o seguinte, eu consigo lidar com essas diferenças que essa pessoa tem comigo? Porque a diferença, algumas é possível lidar, Sim. outras não. Sim. Né? Por exemplo, a pessoa quer ter filhos e você não quer ou vice-versa. Ou um quer morar fora, outro quer ficar aqui perto da família. Hoje é pior ainda, se um é de direita ou de esquerda, Ou já é exatamente. motivo para você... Tem várias Entendeu? coisas. Tem pessoas que são mais assim, parece uma coisa simples, mas não é. Então a exatamente. pessoa, ela recebe a outra, mas ela faz de tudo para mudar a outra naqueles pontos. Vou dar Sim. um exemplo. Tem uma aluna que ela tá passando por isso. Ela diz que tem uma química incrível com a pessoa, que é o melhor sexo da vida e tal, família, tudo. Só que assim, ó, eles têm uma diferença de estilo de vida muito, muito, muito grande. Ela é baladeira. O dinheiro que ela ganha é pra sair, viajar e tal, e tudo bem, é o estilo dela. Né? Então ela compra coisa boa e tudo mais e tal. Então é o estilo dela, né? Não tem certo, não tem errado. É o estilo. Já ele não. Ele é aquele cara caseiro, mão de vaca. Sim. Então assim, ela fica doida com ele, porque fala, cara, vamos curtir a vida e tal, não sei o que. Ele fala, não, vamos ficar em casa. E eles brigam o tempo todo por isso. Eu falo, cara, não tem certo ou tem errado, vocês não se encaixam nisso. Exato. Então você tem que saber o seguinte, vocês conseguem chegar no meio termo, né? Um ceder um pouco, um ceder... convidar o outro para conhecer o seu mundo sem se agredir? Se sim, sim. Se não, não. Senão, não. Né? Você pode amar a pessoa, você pode ter um baita de um tesão. E hoje é tão mais fácil de encontrar sua turma do que era antigamente, Total. né? Então, se hoje você curte mais uma coisa ou outra, parece, pô, mas as mídias sociais trouxe essa facilidade de você, até em relação a sexo fetiche, essas coisas. Ah, eu gosto de BDSM. Pô, é muito mais fácil do que você converter. Assim, não dizendo que você não possa pegar uma pessoa e que você goste e trazer um pouco para o seu mundo, como você estava falando. Sim. Se você conhecer uma pessoa, é óbvio que sim. Mas você não precisa se sentir sozinho mais. Ai, poxa, eu queria curtir isso, mas ela não quer. Pô, onde eu vou encontrar uma pessoa que curte isso? Gente, tem gente pra tudo. Hoje tem gente para tudo e hoje a gente tem acesso para tudo. Isso. Né? Xaxá, a gente falou pra caramba, não falou nada do que a gente queria, mas vamos pelo menos falar um pouco dos nomes. Vamos lá. Vamos aproveitar esse finalzinho pra gente falar dos nomes. Finalzinho pra gente. Ó, você tinha me mandado. Não, primeiro vamos assim, ó.
o que a gente quer pro nosso podcast, para o pessoal entender. Tá. Para contextualizar. Fala assim, ó. Quando você pensou nisso daqui que a gente está vivendo agora, né? Ó, sai do papel. Não, já tá ali, já tá aqui. O que você tinha pensado em termos de proposta para saber se o nome faz sentido? Então, como a gente vai falar de relacionamentos, assim, relacionamentos, vida, né? Enfim, todas essas coisas assim, meio malucas e tal. Tem alguns que você tinha me mandado. Ralação, que eu tinha achado interessante, que é ralar e ação, né? Ralação em vez de relação. Porque é uma relação, né, gente? Pelo amor de Deus. Relacionamento é uma relação independente de... É uma coisa muito boa, mas também tem o seu momento que a gente tem que trabalhar. Isso não é ruim, isso é uma coisa boa. Vou ler alguns, tá? Não vou ler todos. Olha aí. Clímax, que acho que é interessante, né? Porque é um clímax. Eu achei interessante esse... Tipo, papo reto, porque nós dois somos papo reto, mas também um batido, né, gente? Alguma coisa, vocês podem sugerir também, tá? Isso. Então, digamos assim, dentro do que é papo reto, alguma coisa assim, tipo, na mesa, assim, mas é porque eu sou um pouco tiozona e às vezes os termos são meio antigos, né? Se você não falar obséquio, você já tá boa. Eu tinha pensado também 2x2, que é o nome de Clube de Swing do Rio. Clube de Swing do Rio. 2x2, né? Vamos roubar. ADM íntimo, eu querendo ser moderna, tá? Porque ADM é negócio de Big Brother, não sei o que, toda hora é ADM de um, ADM de outro. Que ADM? Eu não sei. É administração íntima, ADM íntimo, né? Tal. Por onde começamos, que eu acho que não precisa, gente, ser aquela coisa cash e tal, não sei o que, tá? Pode ser um nome qualquer. A gente tá aberta a sugestão de vocês, por favor. Escreva nos comentários. Escrevam nos comentários. Aliás, curtem, compartilhem esse nosso primeiro podcast. Se inscrevam no canal, né? Que no momento nem sei qual é o nome do canal, mas a gente vai botar o nome do podcast daqui a pouco no canal, né? Quando a gente souber o nome. Aliás, está tudo, né? A gente ainda vai colocar a logo e tudo isso. A gente... Estão participando do início, da semente, ó. Quem tá vendo esse episódio vai poder falar lá na frente, cara, eu assisti aquele primeiro episódio. Lembra, cara, que era tudo assim, nome. Ó, sabiam nem o que falar, né? Estavam ali, tá? E hoje estão aí, ó. Lá, não sei o que. Bombando aí, gente. A gente tá bombando. Pra quem tá vendo daqui a 5 anos. Sabe o que eu achava legal também? Aquele swipe, assim, tipo, mas não tem um Nemo em português? Não tem. Swipe é tão legal, tipo swipe, né? Swipe tipo, quando você muda. Do Tinder, né? É o desliza, né? Vai ficar desliza demais, Desliza não. É meio esquisito. Aí, que a gente... podcast, tipo de poder, né? Que mais tinha? Lovecast, que é meio cafona. Tinha aquele do... Amor Moderno, Blinda-me. E aí, este rapaz, vindo pra cá, me manda um que eu curti. Não sei se vocês curtiram. Mas eu curti, vai. Qual que era? É o pode. Né? Pode. Que é aquela cara. E é assim, um símbolozinho meio maroto, assim. Pode. 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 Interessante também, a gente né? é bem liberal, né? Então assim, pode isso. Pode. Eu chamo muito os meus seguidores de crazy people, né? Podia ser... Assim, a gente é nessa onda. Vocês podem sugerir também nomes, gente. Pelo amor de Deus, a gente tá... Mas tem que ser rápido. Como é que era um que eu tinha falado? Desenho... Então, era... Tinha um aí que era desenho alguma coisa, me esqueci agora. Relação, então... Desilibidos. Desilibidos. Era desejo mas com parece libido. que a gente não tá com... parece que a gente tá sem libido. Sem não libido. é o nosso caso. Não. Não é o nosso Isso aqui caso. é coelho, né? Desculpa pros ouvidos de qualquer pessoa que eu acabei de dar um berro. Pois é, não Deixa sei. rolar, né? Vamos ver o que vai surgir aí. Vai que surge um comentário bacana e tal. Blindagem A2, desenrola, desenrolados, descomplicados. Alguma coisa. Vocês estão entendendo a vibe? Então, é uma coisa desse nível. Mas tem essa nossa vibe, né? Direto, reto, assim, simples, sem frescura. Direto ao ponto, sabe? Tipo assim, porque... Cara, eu sou bom de nome. Né? Eu não sei o que está acontecendo, mas deve ser um bom sinal isso. Então... Porque tá um tempo, né? A gente pensando no nome e nada tá saindo. Mas o Cash eu curti. A Cash não, pode. Pode. Pode, muito melhor. Pode. Pode, eu curti. É o pode. Né? H... Pode. AHA?
H, aí pode botar os 3 pontinhos assim. Ah, pode. É bom, né? Vocês curtiram? Ah, pode. Uma carinha. A gente faz uma logo de uma carinha safada assim. Tipo, Pode. Porque isso, todo dia alguém me pergunta, Xaxá, pode isso, pode aquilo? Eu falo, pode tudo. Gente, quando combinado não é caro, pode tudo. Cara, eu acho que tá né? quase fechado que esse pode eu curtir muito. Mas queremos as sugestões de vocês, queremos, enfim. E aqui... E comentem, falem o que vocês querem saber, né? Então a gente fala, se gostou do nome e tal, ligue para 0800. Não tem 0800, não tem nada. Um dia, quem sabe, a gente vai ficar rico. Siga-nos nas redes sociais, né? Eu sou Siga nas redes. Tatiana Prece. A minha é @, eu só tenho Instagram, @xaxá.fernandes. Tem lá um Facebook fajuto lá e tal, mas o forte ali é o Insta, E eu tenho também o meu canal no YouTube, que é Tati Prece, que aí eu só falo de sexo. Então, se vocês querem aprender tudo sobre sexo... o livro dela é maravilhoso, maravilhoso. Eu li o livro dela. Comigo, Editora Rocco, em todas as livrarias. Então, gente, a gente... Até semana que vem, né? A gente fez assim 1 hora e pouco, a gente não sabe também. Então, estamos fazendo. Vamos fazer o tempo a gente tá que nem quiser. Pra quem é da nossa época, né? O Faustão lá no Perdidos... Como é que é? Perdidos da Noite, né? Que era assim, cara, eu tô aqui, não sei o que eu tô fazendo, não sei o que e tal. Bora, vamos lá. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Mas assim, é de coração. É de coração. Não, é muito. O podcast eu tô muito tempo. Eu tô muito tempo querendo fazer com um homem. Assim, ter essa conversa né, como a gente teve. Príncipe aí, né? O príncipe, nosso a gente pensava, vou fazer na casa da Tata, não, vou fazer em tal lugar, vou fazer não sei o quê. Não, mas eu tenho um príncipe lá. O príncipe entrou na jogada, então estamos felizes da vida. E vambora. A gente sabe que vamos ficar aqui falando, vocês vendo ou não, porque a gente é insistente, né? A gente bate até furar, então pode ir. E o conselho da semana? Conselho da semana. Tem que falar uma Mas outro nome, né? Conselho é uma coisa meio... meio ruim, né? O que você falaria assim, pessoal? Se fosse dar uma dica do relacionamento, eu falei assim, se eu fosse dar uma dica pra você pensar e refletir aí, onde você tiver, seria isso. Cara, combinado não é carro, né? Se você tem um problema e conversa, você sempre vai ter a chance de resolvê-lo. Se por acaso não tiver jeito, pelo menos você cumpriu a sua parte. Cara, eu tentei tudo, conversamos abertamente e tal, mas é muito diferente. Ele quer ir pra lá, eu quero ir pra cá. Então, beleza, você tiver que acabar, não é fácil, não é bom, mas você não vai ficar com aquela sensação de que você não fez tudo que você podia, né? Sim. Então, o meu conselho de relacionamento de hoje seria esse. A minha dica da semana, a gente vai botar um outro nome, né? A gente vai achar um nome, mas eu sou chata porque acho tudo cafona. Mas, enfim, eu gosto de inovar, mas eu sou tiazona e às vezes eu trago umas coisas cafonas. Mas, enfim, é essa história que eu fiquei fã da ex. Descomplica os atritos. Tem outras formas de a gente resolver os atritos sem bater sempre na mesma tecla, sem tornar cada discussão 1 hora, meia hora, 2 horas, sei lá o quê. Sabe, assim, descomplica. Às vezes, em 3 minutos, você pode evitar todo um festival de problema que, vira uma bola de neve, que até no Natal tá Exatamente. Vindo. Porque aquela vez lá, você não desceu, você não gosta da minha família. Depois eu quero que você explique uma coisa que eu nunca entendi, né? Deve ter uma explicação, que é o seguinte, a mulher tem uma gaveta com todos os arquivos das merdas que a gente já fez na vida. Passou 30 anos, ela é capaz de ir lá, pegar A, B, C, D, ela consegue tirar aquilo ali perfeitamente e contar cada detalhe da merda que a gente fez. Exatamente. E a gente não sabe, a gente não lembra disso. Tem ideia e fica olhando com cara. Fica olhando, cara, você se lembra de tudo isso? Fala, lembro sim, porque aquela vagabunda, não sei o que, blá, 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 tá. Então assim, depois você me explica isso no próximo episódio. No próximo episódio a gente podia falar um pouco sobre isso, porque tá na hora de a gente deletar um pouco desses arquivos, né? Sim. Porque é você trazer sempre essa bola de neve, aí você mistura todos os assuntos. Essa energia tinha que estar canalizada pra onde? Pra onde? Sexo. O namoro gostoso. Gente, quem tem uma vida sexual legal, você conhece pelo semblante. Sim. A pessoa tá ali numa reunião, tá assim, ó. Transou a noite toda, ela tá assim, sorrindo, não tá nem prestando atenção em nada, assim, ó. Ela tá flutuando, sabe? E como você falou, não tem nada melhor do que você fazer uma loucura com o seu parceiro e acordar no outro dia, assim, tipo aquele esse bebê no caso, sabe? Você olha um pra cara do outro e começa a rir, assim, fala, cara... trazer... Isso é uma outra dica boa. É trazer o lúdico, gente. É trazer o humor, trazer a leveza. Claro. Sabe? É rir das situações. Não aconteceu do jeito que você queria. Pô, ok, beleza. Eu sei, não dá pra ser sempre assim. A gente fica puta, a gente fica chateado, não tem jeito. Mas, tipo assim, tentar ao máximo
não entrar um pouco nesse vício. O Niso é um pouco assim, ele é um pouco rabugento. Hoje, antes de vir pra cá, eu tava falando isso com ele, eu falei, bicho, cara, ok, a gente tá na pandemia, não tá rolando trabalho, mas cara, entendeu? Relaxa, sabe? Tipo, vamos rir, não, tudo é bufar. Ele bufa. Ai, quem tem marido que bufa? É chato. Gente, para de bufar, que você tá bufando tanto, né? É importante. Isso é uma coisa que ele faz comigo. Parece, gente, que eu só tô reclamando do meu marido, mas ele tem 1,5 milhão de reclamações de mim, com certeza também. Mas é um auxílio que a gente faz. Então eu falo pra ele, quando ele tá meio chato, para de bufar, como ele fala pra mim também. E a gente se toca, entendeu? Então, realmente trazer uma leveza um pouco maior e descomplicar os conflitos, abordar de formas diferentes. Acho que são boas dicas, né? A gente acorda com isso aqui de energia, ó. Não é muita energia. Aí você vai pegar essa energia e vai desperdiçar com essas tensões desnecessárias, né? Indispensável. Não, cara, fala assim, cara, não vale a pena. Ó, escolha, se tem motivo para comprar uma briga, não briga de conflito, mas de um desentendimento, ok, mas assim, tem coisa que não vale a pena, não. Né? Fala assim, aquela história, né? É melhor, você quer ser feliz ou quer ter razão? Então assim, cara, opte sempre por ser feliz. Né? Sim. E as coisas funcionam. E vamos soltar um pouco de coisinha. Vamos começar a deletar esse arquivo, meninas, porque é muito chato você trazer coisa de 150 anos atrás. Xaxá, a gente vai fazer por enquanto uma vez por semana, né? Se mas tiver eu muitos tenho pedidos, certeza né? absoluta vai que isso pedidos. vai começar a vir 2 vezes, 3 vezes. Daqui a pouco a gente está diariamente. É verdade. E aí, obviamente, quando começar o negócio, a gente vai dar uma interagida com vocês de comentários, né? Afinal de contas, acompanha agora. Porque depois quando a gente estiver na Globo e tal, não sei o que, vocês vão falar, ó, lembra aquela mesma história. Isso aí. Né? Bom? É isso aí, gente. Então, Vamos até lá. semana que vem, não é isso? Até semana que vem. Valeu, amores. Tchau.